Boa tarde, meus amores, meus gatos e gatas que chegaram aqui porque perceberam que o noticiário brasileiro está mais enrolado do que novelo de lã. Depois que 3 gatos resolveram brincar ao mesmo tempo, está começando mais um Balaio da Gata. E hoje eu vou avisando, o balaio está cheio de verdade, porque hoje tem Lulinha, hoje tem STF, tem André Mendonça, tem PGR, tem Polícia Federal, tem vazamento, tem eleições 2026, tem Palácio da Alvorada, tem o presidente dizendo que morar no palácio é desumano, tem café frio, tem cerveja quente, tem o vice-presidente do PT dizendo que Lulinha vive em situação precária. Tem spa em Madrid, tem novelo, tem urna e, para completar essa fauna, tem também a loba. Calma, antes que alguém pense que eu, a advogata, enlouqueceu de vez e começou a apresentar um documentário da National Geographic. Não, a loba do balaio é a lobista Roberta Luxinger. Sim, e aqui vai o primeiro miado do dia, porque esse trocadilho a gata não abre mão. Lobista, loba, pera aí, loba não é felina? Aqui no Balaio da Gata a gente respeita a classificação dos animais. Loba é canídea, gata é felina. Então, se a loba resolveu entrar no meu território, pode entrar, mas vai ter que respeitar a dona do balaio, porque aqui a loba pode até trazer o novelo. Quem tem as unhas sou eu. O que tem no meu balaio hoje? Tem um novelo, tá enrolado? Que eu precisei chamar a classificação zoológica. Sim, o Código de Processo Penal e o Dicionário de Ironia, porque hoje tem loba, tem gato, tem gatuno e tem muita gente querendo descobrir quem está segurando a ponta desse novelo. Vamos começar pelo personagem principal, Fábio Luiz Lula da Silva. Sim, o Lulinha, o filho do presidente da República. Lulinha está sendo investigado pela Polícia Federal em inquéritos relacionados às suspeitas de tráfico de influência. André Mendonça, no STF, relata frentes desse novelo, uma mira, tratativas envolvendo produtos à base de canabidiol e kits da dengue com o Ministério da Saúde, ligadas ao empresário Antônio Camilo Antunes, careca do INSS. Outra mira, interesse junto à Dataprev. No caminho aparece a lobista Roberta Luxinger e o ex-chefe do gabinete Marco Aurélio, o Marcola. E aqui entra a primeira regra do Código Felino. Esse aqui a gata não negocia. Atenção! Ser investigado não significa ser condenado. Investigação é investigação. Suspeita é suspeita. Investigação não é condenação. Acusação é acusação e condenação é condenação. A advogada pode ser debochada, pode ser irônica, pode até mostrar as garras, mas não vai trocar investigação por sentença. Aqui tem lado, não tem linchamento disfarçado de juridiquês. Agora, politicamente. Politicamente o negócio é outro, porque estamos em ano eleitoral. Lula quer permanecer, a oposição quer o palácio. E quando você coloca no mesmo balaio Lulinha, INSS, Polícia Federal, STF, Mendonça, PGR, eleição, minha gente, isso deixa de ser um simples novelo, isso vira uma fábrica de lã. E agora apareceu uma personagem importante, uma lobista. Eu preciso repetir, observação zoológica, por quê? O público gosta e porque o trocadilho é
honesto. Lobista? Loba? Peraí, loba não é felina, ok? Aqui no Balaio da Gata, nós respeitamos a classificação da loba é canídea e gata é felina. Se a loba resolveu ruivar no corredor do ministério, o problema é dela. No meu território, quem mia com fundamentos sou eu, ok? Já que abrimos o zoológico, Lulinha já foi da fauna oficial. Biólogo, monitor do zoológico de São Paulo, não limpava a jaula. A internet, claro, promoveu o cargo, virou o menino do cocô. Teve versão elefante, teve versão onça, a versão premium. Sim, cocô de loba. Gente, isso é lenda, mas o destino tem o humor negro. O rapaz saiu do zoológico e foi parar do lado de uma loba. Não do recinto, a do lobby. Roberta Luxinger, a canídea, com CNPJ. No zoológico, loba uiva. Em Brasília, loba agenda. No zoológico, ele mostrava a porta da jaula. No governo, a suspeita é que mostrava a porta do ministério. Resumo da classificação. Ele não recolhia cocô de loba, a loba que veio até ele. E agora a pergunta da gata: saiu do zoológico ou só trocou de recinto? O que a imprensa, a Polícia Federal colocaram na mesa? Mensagens em que a lobista pediria ajuda de Lulinha em tratativas do careca do INSS com o Ministério da Saúde. Canabidiol, kits da dengue, viagem a Portugal, consultoria da lobista, recebendo cerca de R$1,5 milhão de reais, em parcelas de 300 mil. Testemunha falando em mesada, citações, filho do rapaz, hipóteses da Polícia Federal de que Lulinha poderia ter atuado como sócio oculto com a lobista, fazendo a ponte. A loba nega ter repassado dinheiro. A defesa de Lulinha nega qualquer intervenção irregular. A Procuradoria-Geral da República diz que não encontrou contrato firmado com o governo. A Polícia Federal diz que tem elementos para investigar. Então vamos separar essas coisas, porque a gata pode ser debochada, mas não é desorganizada. Tem investigação, tem mensagens, tem apuração, tem versão da Polícia Federal, tem negativa da defesa, tem parecer da PGR também. E ainda não tem sentença. Aqui a gata pode arranhar, não pode atropelar o devido processo legal. Mas também não aceito a tese preguiçosa de que não fechou o contrato, então não tem história. Tráfico de influência não precisa de nota fiscal carimbada. Para merecer uma lupa, precisa de prova. E prova produz-se no processo, não no gabinete de campanha, não no meme e não no tapete. Então fica o recado. A loba pode trazer novelo, no Balaio da Gata. Quem tem as unhas sou eu. E loba, desculpa repetir, loba não é felina. Agora, vamos falar de uma palavra que caiu perfeitamente no nosso universo, o gatuno. Lulinha é um gatuno? Calma. Antes que o advogado de alguém apareça correndo aqui no estúdio, eu estou falando do trocadilho, ok? Porque no universo felino, gatuno é o gato que põe a pata onde não devia. É o gato que fareja, que aparece onde tem novelo, que vive no telhado do poder e depois diz só que é investigação, não condenação. Estava passeando no muro, que então na sala olha o peixe e jura que o veio cumprimentar. Mas no mundo jurídico, nós precisamos ter responsabilidade. Portanto, fica registrado com unha no chão e com o microfone ligado, ok? A advogada não está afirmando que Lulinha praticou crime, ok? A gata está fazendo apenas um trocadilho. Gatuno. Por que esse trocadilho funciona tão bem? Hein?
Porque temos um gato, temos uma loba, temos um novelo, temos investigadores, temos também ministros, temos o PGR, temos eleições e temos um balaio inteiro tentando descobrir onde essa história vai parar. É quase uma novela policial, só que com animais. E olha, eu não sei vocês, mas se tem loba, gatuno e novelo, eu já quero saber quem trouxe o queijo. Por que queijo? Nessa história, todo mundo diz que não comeu. A loba diz que não passou. O gatuno diz que não pegou. O palácio diz que não viu. E o eleitor, coitado, este no meio da sala tentando achar a ponta da lâmina. Agora vem a provocação política de hoje. Presta bem atenção nessa. Lulinha é o camisa 10 de Bolsonaro. Calma, não estou dizendo que Lulinha virou bolsonarista. Não estou dizendo que ele está fazendo campanha para o Bolsonaro, para Flávio, para quem quer que seja da oposição. Estou falando do efeito político do noticiário, porque existe uma coisa muito interessante na política brasileira. Você não pode querer fazer campanha para alguém, mas o seu caso pode acabar sendo utilizado pelo adversário. Você pode não entrar em campo e mesmo assim dar assistência, e é exatamente aí que entra a ironia. Lulinha está no centro de uma investigação que transforma todo santo dia em munição eleitoral. Então, eu pergunto, quem precisa contratar marqueteiro quando o próprio noticiário está entregando a pauta? É por isso que eu digo, Lulinha virou camisa 10 do noticiário da oposição. Não porque a oposição inventou o inquérito, porque o caso existe, porque vaza, porque rende com cortes, porque rende meme, porque cola no sobrenome que está na urna. E o nosso universo felino, o gato nem entrou em campo e já está dando assistência. A tese deste balaio, sem enrolar o novelo, é esta. Lula não está preocupado com Lulinha do jeito que o eleitor imagina. Um pai preocupado com o filho? Lula está preocupado com a sua campanha, com a pesquisa, com o segundo turno, com o tamanho do estrago. Pai sente, presidente calcula. Nesse palácio, o cálculo eleitoral chegou antes do café, que, aliás, segundo o próprio morador, chega frio. Agora vamos para o assunto que simplesmente não poderia faltar, porque se o balaio é de ironia, essa pérola veio com laço. O presidente Lula falou sobre o Palácio do Alvorada, a residência oficial, a obra do Niemeyer, a piscina, os 8 quartos, a foto linda, o cartão postal do poder. E disse que morar lá é desumano, minha gente. Desumano. Eu preciso entender isso, porque eu estou aqui imaginando a advogata chegando no Palácio da Alvorada, abrindo a porta, olhando para aquele espaço e dizendo: meu Deus, que sofrimento! Cadê o meu cafezinho? Segundo a declaração, o problema seria a distância entre os ambientes. A cozinha fica de um lado, o quarto fica do outro. Você pede alguma coisa e demora para chegar. E aí veio o drama humanitário do Planalto. Café frio, cerveja quente, minha nossa, é o caos humanitário do palácio. O garçom atravessa o corredor, chega cansado, o petisco esfria, a cerveja esquenta.
e o presidente da República, pela terceira vez, naquele endereço, descobre que o Niemeyer pensou na foto e esqueceu o interfone. Vamos separar a brincadeira da realidade. Lula estava falando da falta de praticidade da residência oficial. Tudo bem, presidente. Também reclama da casa, mas frase caiu como um novelo de lã nas redes sociais. Caiu e a internet não perdoa. A internet vê uma frase dessas e pensa: obrigado, presidente. Pode deixar que o meme eu faço. Mas espera, porque o balaio ainda tem a outra metade dessa ironia. E as duas juntas ficam redondas. Entra em cena o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, prefeito de Maricá. Foi ao microfone defender o filho do presidente. E o que ele disse? Que Lulinha viveria em condições precárias na Espanha. Espartanas, precárias, minha gente, precárias. Eu preciso colocar essas duas notícias lado a lado. Não pode separar, é um casal de frases. É um dueto, é uma dupla sertaneja de desconforto oficial. De um lado, Lula dizendo que mora no Palácio da Alvorada. É desumano, porque é tudo muito longe. O café chega frio e a cerveja chega quente. Do outro, o vice-presidente do PT dizendo que Lulinha vive em condições precárias na Espanha. A advogada está começando a suspeitar que estamos usando uma nova definição de precariedade, porque agora eu quero saber, precariedade de quem? É para precariedade de apartamento? É precariedade de localização? É precariedade de conforto? É precariedade de corredor? É precariedade de quê? Aí a imprensa foi olhar o endereço La Moraleja, nos arredores de Madrid. Condomínio com sauna, spa, aluguel falado na casa dos 3.000 euros. Quaquá não recuou, chamou de vida modesta, de pequeno empresário. Condições médias do brasileiro. Média do brasileiro, gente. Eu gostaria de conhecer essa média. Quero a planilha, quero o IBGE, essa precariedade. Quero o cadastro único do SPA. O povo brasileiro está olhando para essa história e pensando: gente, eu quero conhecer essa precariedade. Eu quero ser espartana nesse padrão. Eu quero um desumano com piscina, porque tem um Brasil que conheço precariedade de verdade. Precariedade de fila, de remédio que não chega, de aposentadoria descontada, de café que não esfria no palácio, esfria na padaria, porque acabou o gás. Aí o palácio reclama do corredor e o partido chama de precário o filho investigado que mora em Madeira. Minha gente, o novelo nem precisava de logo. Ele já vinha com um punchline de fábrica. Mas, novamente, a fala de Quaquá é declaração política, não é sentença judicial. A fala de Lula é queixa de morador ilustre, não é laudo da defensoria. Então, nós vamos fazer o que a gata sabe fazer melhor, com deboche. E com o código felino aberto na página do Bom Senso, agora vamos para a parte jurídica. Aqui eu quero colocar o salto no chão, porque o assunto é sério. E o novelo aperta. André Mendonça, relator de inquéritos relacionados a Lulinha, a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso fosse encaminhado para a primeira instância. Argumento: Lulinha não possui foro privilegiado.
não haveria, segundo o PGR, relação suficiente com os inquéritos do INSS, nem autoridade com o fórum nos polos investigados. E aí surge a discussão que está bombando. Por que o caso está no STF? Quem deve conduzir? O Supremo? A primeira instância? Até onde vai a conexão entre os fatos? Existe relação com pessoas que possuem fórum? Mensagens citam autoridades. Foram esgotadas? Essa é uma discussão jurídica e é exatamente aqui que o novelo começa a doer. Porque quando existem diferentes investigações, diferentes investigados, diferentes autoridades e possíveis conexões, a definição da competência vira batalha processual. E a frase que está circulando, vou dizer com todas as letras, é essa: estão tentando tirar o caso das mãos de Mendonça. Calma, vamos colocar no juridiquês. Existe um pedido da PGR para remeter os autos à primeira instância. Isso não significa automaticamente que alguém esteja roubando o processo. Significa que existe discussão sobre competência e tramitação. Agora, politicamente, é claro que isso gera especulação. É exatamente por isso que o assunto está bombando. Detalhe que a gata não deixa passar debaixo do tapete. Em julho, a PGR falou em sorteio dentro do Supremo. Concordou ainda que, indiretamente, em tratar aquilo como matéria da corte. Agora, pede para o caso descer. Mudou o vento jurídico ou mudou o interesse político? Mendonça mandou a Polícia Federal apurar esses vazamentos. Interlocutores dizem que ele tende a manter os inquéritos no STF, justamente porque ainda haveria menções a autoridades com foro que não foram aprofundadas. Uma ala da corte empurra para baixo. A Polícia Federal e o relator trocam farpas. O novelo ganha nó. Perguntas que o eleitor tem o direito de fazer. Por que o caso subiu? Por que agora querem descer? Até onde vai a conexão com o INSS, com o Marcola, com a Loba, com mensagens que citam gente com foro? Processo não pode ser tratado como cabo de guerra político. A competência tem regra, foro tem regra, devido processo tem regra. Não pode ser eu quero, você não quer, passa para cá, devolve para lá. Isso é brincadeira de gato com novelo. No processo judicial tem que existir fundamento. Essa gata não é ingênua. No Brasil de 2026, novelo no STF vira disputa de poder. Fundamento a gente cobra de Mendonça, da PGR, da PF e de quem quer que o inquérito suma da capa do jornal até outubro. Agora eu quero entrar numa questão política. Essa é uma pergunta, não uma afirmação disfarçada de carinho. Lula está preocupado com Lulinha? Claro que, como pai, isso é uma questão pessoal, mas politicamente a pergunta é outra. Qual é o tamanho do estrago eleitoral que esse caso pode produzir? Uma coisa é a esfera familiar, outra é a esfera judicial, outra é a esfera eleitoral. Nós estamos entrando numa eleição. Então, qualquer assunto envolvendo Lula, Lulinha, INSS, STF, Polícia Federal e investigação vira munição. A oposição vai explorar, o governo vai responder, os aliados vão defender e chamam de precário. Os adversários vão atacar e chamar de gatuno. As redes sociais vão fazer aquilo que sabem fazer melhor:
meme, cortes, vídeo e paródia. A frase que era para durar 5 minutos fica circulando durante 5 dias. O sobrenome que está na urna paga pedágio do sobrenome que está no inquérito. Por isso, eu repito, Lulinha é o camisa 10 de Bolsonaro, não no time, no placar da narrativa. Cada vazamento é assistência, cada desumano é escanteio, cada precário é gol contra. E a loba que não é felina ainda aparece no replay. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. A política pode fazer barulho, os partidos podem fazer campanha, os comentaristas podem dar opinião, a imprensa pode publicar, as redes podem viralizar. Mas quem decide é o eleitor. O eleitor vai olhar para as investigações, vai olhar para as explicações, vai olhar para as negativas, vai olhar para os fatos e vai formar a própria opinião. Não precisamos transformar toda a investigação em condenação. Também não precisamos fingir que a investigação não tem importância. Tem importância sim, e muita, porque o eleitor tem o direito de saber o que está acontecendo e tem o direito de perguntar quem está dizendo a verdade. Quais são as provas? Quem está sendo investigado? Quem tem competência? E por que tanto interesse em mudar o juiz do jogo no ano da urna? Isso é democracia. Então vamos fechar o balaio da gata de hoje. O que encontramos? Lulinha? Tem. Loba? Tem. E loba não é felina. Gatuno? Tem. No trocadilho com responsabilidade STF? Tem. Mendonça? Tem. O PGR querendo descer o caso? Tem. Polícia Federal? Tem também. INSS? Tem. Balaio da gata. Aqui é no pelo da gata. A investigação não é a condenação. O Palácio da Alvorada é desumano? Isso também tem. Tem café frio? Tem cerveja quente? Tem. Lulinha em condições precárias na Espanha? Segundo o vice-presidente do PT, tem também. E eleição? Eleição tem até demais. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando desse novelo? O caso Lulinha deveria continuar no STF, nas mãos de Mendonça? Ou deveria ir para a primeira instância? A investigação deve ser acompanhada com atenção. E a pergunta mais importante do balaio: Lulinha é o camisa 10 do Bolsonaro? Ou essa gata está enxergando pelo demais neste novelo? Comenta aqui embaixo desse vídeo, porque aqui no Balaio da Gata a gente comenta a política, comenta a justiça, acompanha as notícias. Quando aparece uma loba no território dos felinos, a gente classifica o animal. Quando aparece um gatuno, a gente fica de olho nas patinhas. Mas sempre lembrando, investigação não é condenação. Aqui tem opinião, tem ironia, tem deboche, tem lado, mas também tem juridiquês. Eu sou a advogata e hoje o novelo estava tão enrolado que até a gata precisou usar as duas patas. Até o próximo balaio. E vocês já sabem, aqui não tem miado sem fundamento, não tem novelo sem ponta e não tem gata sem gata, porque aqui meu povo, é no pelo da gata. Solta o som aí, DJ!